poema desta manhã intitula-se Eu Creio. Eu creio em Deus, meu Rei e Salvador, no seu amor em salvar os perdidos. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio tanto que me são queridos. Eu creio naquele que morreu na cruz, meigo Jesus, que nos trouxe a vida. Creio que por amor ele morreu, depois volveu ao ponto de partida. Eu creio que todo o pecador encontra nele a salvação. Basta buscar em Jesus o perdão. Eu creio na Bíblia, na Palavra de Deus, nos seus ensinos verdadeiros. Creio que só Jesus pode salvar e nos levar a ser seus co-herdeiros. Eu creio que há para além desta vida uma outra vida que vamos viver. Quando no dia final os remidos, todos unidos, ouvirem dizer: Vinde, benditos do meu Pai, vinde e gozai esta vossa morada. Eu creio sim que a morada do crente eternamente há de ser habitada. Vou fazer agora uma leitura. Está projetado acolá. Em João 3, 1, 2, depois em 19, 38 a 40, diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos quem és, mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Deus, embora oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e o tirou. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. Bom dia, irmãos e amigos. O texto que foi lido há pouco, e se nos resumirmos apenas ao versículo 38, a primeira parte do versículo 38 e a primeira parte do versículo 39, diz que José de Arimateia era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. E também que Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E, meus irmãos, o meu primeiro pensamento foi para Lucas 9, 26, que diz que Jesus diz que quando voltar se envergonhará daqueles que se envergonham dele. E numa primeira abordagem ao texto, não deixa de ser intrigante, meus irmãos, a colocação que João faz acerca de José de Arimateia e de Nicodemos. Porque naquela época eram homens que tinham grande influência e não assumiram publicamente o seu apreço por Jesus. Acompanhavam Jesus, presenciavam as curas, ouviram os seus ensinamentos, mas às escondidas, sem que ninguém os visse. Não tinham coragem para se expor e serem chamados discípulos do filho de um carpinteiro da Galileia que se dizia ser filho de Deus. Mas olhando para o nosso tempo, meus irmãos, não deixa de ser interessante como este comportamento se pode aplicar a uma multidão de Josés, olhando por este prisma, e de Nicodemos conseguem ter duas identidades, duas maneiras de falar, dois disfarces. Não quero aqui comentar nem julgar a atitude deles serem discípulos em oculto, mas apenas aproveitar a inspiração do texto para fazer a comparação com os dias de hoje. O facto é que, à semelhança destes dois homens piedosos, hoje em dia muitos dizem-se discípulos de Jesus, mas passam despercebidos.
Não mostram aquilo que são àqueles que estão à sua volta. Faz-me lembrar aqueles dois colegas de trabalho que já temos ouvido aqui falar, em que um era crente e nunca testemunhou ao outro aquilo que era. E um dia foi surpreendido pelo amigo que lhe disse: olha, anda à minha igreja, que eu agora sou testemunha de Jeová, anda à minha igreja. E ele ficou surpreendido, não é? E este crente secreto, meus irmãos, foi surpreendido, não é? Mas a questão aqui, meus irmãos, é que Jesus diz que o crente é a luz do mundo e o sal da terra. Como pode então a luz não iluminar e o sal não dar sabor, não salgar? Não deixa de ser um tanto contraditório afirmar que somos discípulos, mas ao mesmo tempo mantermos uma postura tão alheia a essa questão que nem fazemos qualquer diferença. Somos olhados como um qualquer. Jesus disse em Mateus 5,13 que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E a verdade é que muitos se dizem discípulos de Jesus, mas não têm sabor para dar e muito menos luz para iluminar. Vejam o exemplo de Nicodemos, um homem respeitado e estudioso da lei. Ou seja, um intelectual daquela época. Versado em teologia, filosofia, línguas e sei lá o que mais. E que certo dia foi ter com Jesus, quando? À noite. À noite. Como será possível, meus irmãos, que durante o dia, no trabalho, nas escolas, ou onde estiver, crentes se comportem como um qualquer? E ao domingo põem a Bíblia debaixo do braço, não é? E assumem a sua aparência de religiosa. Aqueles que têm a sua vida sintonizada em Deus, procura fazer as suas obras à vista de todos. Porque, como diz João 3,20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Mas depois Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5, diz: Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O crente é assim, não é da noite nem das trevas. Eu não me refiro a pessoas que trabalham arduamente todo o dia e que aproveitam a noite para ir à igreja ou ir a alguma célula. E muito menos àqueles nossos irmãos em países onde o Evangelho é ilegal e que, por amarem Jesus, como nós temos ouvido tantas vezes, são mortos e sofrem represálias de fanáticos e até de autoridades instaladas. Refiro-me àqueles que não querem ser identificados como discípulos, àqueles que não querem ser vistos a andar com Jesus quando têm essa escolha para o fazer. Segundo Marcos 15, 43, José de Arimateia esperava o reino de Deus, mas mesmo assim ele não tinha coragem para o manifestar. É triste que muitos queiram desfrutar o reino, viver das bênçãos dele, sentarem-se no reino, mas não estão dispostos a assumir a identidade de cidadãos desse reino. O verdadeiro discípulo de Jesus espera pelo reino, mas também se prontifica a ser canal para a sua manifestação nesta terra. A questão é que muitos esperam apenas o reino que será manifestado na vida após morte. Vivem uma vida desgraçada nesta terra, à espera de um futuro que mudará tudo, enquanto poderiam viver uma vida plena de satisfação espiritual e cheia do espírito de gozo celeste. Eu creio, meus irmãos, que a vida eterna é uma qualidade de vida que nós podemos desfrutar hoje mesmo. É que no momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós já entramos na dimensão da plenitude da bênção de Cristo, conforme Paulo diz aos Efésios, capítulo 1 e verso 3. Esperar o reino não é tudo. Essa situação passiva não nos fará mudar de vida e muito menos a vida de outros à nossa volta.
precisamos buscar e empenhar-nos pela manifestação do reino de Deus nesta terra e na nossa geração. Um outro caso, meus irmãos, para além destes, é o de Pedro. Assumido publicamente como discípulo de Jesus, mas que a dada altura tenta esconder-se para não ser notado pelas pessoas. E, meus irmãos, eu não sei qual é mais triste, se passar a vida servindo secretamente ou andar com Jesus e negar o seu nome. Por mais que Pedro se quisesse disfarçar, sentando-se à roda dos escarnecedores naquela fogueira, não havia como negar, porque até lhe disseram: tu és um deles, porque o teu falar te denuncia. E, irmãos, se é vergonhoso esconder-se, ainda mais vergonhoso é negar a Jesus. Eu não o conheço. Pessoas assim passam a vida a seguir Jesus de longe, como Pedro fez quando prenderam Jesus. Ou seja, mantêm sempre uma distância de segurança e sempre prontas a saírem quando as coisas ficam assim apertadas, não é? Pedro sentiu-se apertado e disse que não o conhecia. Eu não sou deles. São discípulos de conveniência que não estão dispostos a carregar a cruz. Irmãos, lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Brilhar e salgar é algo tão natural ao verdadeiro discípulo quanto uma semente de laranja, meus irmãos, gerar uma laranjeira, porque essa essência está dentro de nós. Mas vendo agora o texto por outra perspectiva, surgem duas questões. Como será a forma de agir e de pensar de um discípulo secreto de Jesus? Que motivará esse discípulo a permanecer longe dos olhares? E, meus irmãos, se há passagens da Escritura que levam um seguidor de Jesus à justa indignação, são realmente as posições, as ações assumidas pelo Sinédrio pouco antes da crucificação de Jesus. Porque naquele conselho religioso procuravam-se falsas provas contra Jesus para o matarem. Quando lemos Mateus, capítulo 26, versos 59 e 67, vemos que este conselho foi ao extremo de humilhar Jesus quando lhe cuspiram no rosto e o socaram. Mas não deixa de ser curioso que neste conselho religioso, o que é que acontecia? Nesta atividade abominável que eles praticavam, encontravam-se discípulos de Jesus. João 19, 38 e 40, que nós lemos há bocado, indica especificamente José de Arimateia como um discípulo secreto de Jesus. Sendo que Nicodemos seria outro membro daquele conselho, também indicado como um discípulo secreto de Jesus. Mas além de denunciar estes dois discípulos extraordinários de Jesus, e entre este infame conselho, meus irmãos, este texto mostra-os também na vanguarda durante os 3 dias mais críticos da história da humanidade. Mas como era realmente este Sinédrio? O Sinédrio era composto por 70 membros, constituídos pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos, em que o presidente era o sumo sacerdote judeu. Era como um tribunal de instância superior e de última instância para questões relativas à lei de Moisés. E encontramos este Sinédrio influenciando as circunstâncias da prisão e julgamento de Jesus para os seus fins, que era matar Jesus. E mesmo não tendo autoridade direta para matar alguém, conseguiu até manipular Pilatos para deliberar sobre a crucificação de Jesus. Foi também o Sinédrio que convenceu a multidão a pedir a libertação de Barrabás,
em vez a de Jesus, e ainda escarneceram de Jesus quando ele estava pendurado na cruz. Fora deste hediondo sinédrio, meus irmãos, surge então José de Arimateia, o discípulo secreto, e Nicodemos, que muito mais cedo já se tinha aproximado de Jesus, acoberto da escuridão da noite. José de Arimateia é um dos poucos que é mencionado em todos os 4 evangelhos. O seu ato de dar o seu próprio túmulo para sepultar Jesus foi profetizado, sabem por quem? Por Isaías 53, 9. Na passagem do servo sofredor, que diz, ele fez a sepultura entre os ricos. Mas José de Arimateia não foi apenas um dos membros dos 70 exclusivos. Segundo Marcos 15, 43, foi também um membro proeminente daquele conselho. Mateus 27, 57, também diz que José de Arimateia era um homem rico. Como já vimos há pouco, há muitos comentários em desfavor de José de Arimateia que enfatizam o seu medo dos judeus. Mas existem, meus irmãos, também inúmeros aspectos positivos mencionados na Escritura a seu respeito. Lucas 23, 50 a 56, diz que ele era um homem bom e justo e que não tinha consentido na decisão do Sinédrio para a execução de Jesus, e diz também que José de Arimateia esperava o reino de Deus. José de Arimateia é também uma figura central no enterro de Jesus. Cada escritor do Evangelho estava familiarizado com ele e cada escritor mencionou que ele é de Arimateia. Quando nós dizemos que José de Arimateia, ele era José e era de Arimateia. Mas em mais nenhum outro lugar da Bíblia Arimateia é mencionada. Embora Lucas nos diga que é uma cidade da Judeia, não se sabe onde ficava Arimateia. E nem existe em nenhum mapa bíblico. Se formos procurar, não existe esta cidade. Depois da morte de Jesus, José pediu a Pilatos, conforme nós também lemos. Não lemos só que foi oculto, não é? Ele também pediu a Pilatos o corpo de Jesus para o sepultar. E Marcos diz que ele foi corajoso quando pediu o corpo de Jesus a Pilatos. É que Pilatos duvidou que Jesus já estaria morto e quis a confirmação, mandou o centurião ver se estava realmente morto. Pilatos entregou-lhe o corpo e, juntamente com Nicodemos, colocou-o num sepulcro novo que havia mandado escavar na rocha. De seguida rolaram a pedra, fechando a entrada do túmulo, dando assim cumprimento à profecia de Isaías que falei há pouco. Agora reparem que entre estes discípulos secretos e os discípulos públicos de Jesus há um contraste incrível. Os discípulos de Jesus o que é que fizeram? Todos tinham fugido quando prenderam Jesus. E enquanto os discípulos secretos preparavam cuidadosamente o corpo de Jesus para o sepultar, o que é que Pedro fazia? Chorava de vergonha por ter negado o Senhor. De repente, os discípulos secretos, José e Nicodemos, tornaram-se discípulos públicos. Manifestaram-se, não é? E os discípulos públicos tornaram-se secretos. Neste dia da crucificação, considerado o dia crucial na história, José, o discípulo secreto, foi publicamente e corajosamente aproximar-se de Pilatos. O seu companheiro e também discípulo secreto, Nicodemos, também agiu com coragem no dia da crucificação. Depois de se aproximar de Pilatos e levar o corpo de Jesus da cruz para o sepulcro, nós não ouvimos mais falar de José de Arimateia e de Nicodemos no Novo Testamento. Mas sabem uma coisa? Apesar de ter chorado amargamente e se ter escondido, se ter tornado secreto, foi a Pedro, o discípulo público, que negou Cristo 3 vezes, e não a José ou a Nicodemos,
que o Senhor usou para pregar o sermão do dia de Pentecostes, onde se converteram 3.000 pessoas. Naquele tempo, meus irmãos, a perseguição aos cristãos era impiedosa. E por isso era muito difícil ser-se discípulo abertamente. Quando nós olhamos para os dias de hoje, também vimos como os cristãos têm sido perseguidos impiedosamente. Não seria fácil para alguém importante da sociedade declarar oralmente ou por escrito que Jesus era o Messias. João 9:22 diz que quem o fizesse era expulso da sinagoga. Vendo bem a situação, contrariamente àquilo que já disse no princípio de negativo, parece que é negativo, tudo o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram não poderia ser feito pelos discípulos de Jesus que eram conhecidos da sociedade. Sabem porquê? Porque esses discípulos não tinham riqueza, nem poder que lhe proporcionasse essa responsabilidade. Eles nunca conseguiriam ir a Pilatos pedir-lhe o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos, 2 discípulos secretos, não tiveram a honra de caminhar com Cristo durante a sua vida, mas honraram a Jesus na sua morte. Talvez se eles se tivessem revelados como seguidores de Cristo, não tivessem tido a oportunidade de retirar Jesus da cruz e provavelmente teriam perdido os seus importantes cargos em Israel, sido perseguidos e até mortos. Não tinham conseguido realizar este feito para Jesus. Nós que seguimos a Cristo publicamente, provavelmente não sabemos totalmente e nem mesmo compreendemos muitos aspectos do discípulo secreto. E a verdade é que até podemos vir a encontrar discípulos secretos nos lugares mais improváveis. A Dijane estava há pouco a dizer sobre aqueles discípulos da China que não podem orar a cantar. Que oram, mas para eles ninguém pode saber. Até na China há discípulos secretos. Não é? E até aqueles a quem Deus escolhe nos podem parecer improváveis. Por vezes nós olhamos para uma pessoa que não nos diz nada, mas sem sabermos está lá um discípulo secreto. E assim como hoje, meus irmãos, existem muitos discípulos envergonhados, Deus ainda tem muitos Nicodemos e Josés de Arimateia em lugares muito importantes e improváveis. Porque sempre haverá discípulos secretos para agir no momento certo, para cumprir a profecia bíblica e os propósitos de Deus. Que possamos cada um de nós ser um desses. Não sei se há algum discípulo secreto no nosso meio. Se é secreto, ele não se manifesta. Só quando Deus resolver que é a altura dele se manifestar. Só Deus sabe quem será esse discípulo secreto. Oremos, meus irmãos, para que, na altura certa, o Senhor dê a esses discípulos secretos o discernimento e a coragem para cumprir a sua vontade. Amém, meus irmãos.